Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco quando vamos meditar na Santa Palavra de Deus, destacando das leituras feitas há pouco, especialmente de Filipenses 4, o versículo 7, que é o lema deste congresso, onde está escrito: "E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus." Jesus disse que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. E ele também disse que são felizes aqueles que guardam a sua palavra, ouvem a palavra e a guardam em seu coração. Amém. Podem sentar-se. No Salvador Jesus, queridos irmãos e irmãs, queridos colegas pastores, mas hoje de uma forma muito especial, queridas servas da Liga de Servas Luteranas do Brasil. Acho que ninguém de nós tem dúvida alguma de que este foi e está sendo um congresso ricamente abençoado. Refletimos numa temática fantástica. Tivemos 3 palestras maravilhosas: a graça no coração, a paz no coração, gratidão no coração. E não sei se vocês perceberam que foi estrategicamente colocado numa sequência lógica as palestras, e a gente pôde perceber que a paz no coração é consequência da graça. E a gratidão, conforme muito bem ouvimos na última palestra, também é fruto da graça de Deus. E uma frase me impactou muito na palestra proferida pelo pastor Ismar, foi a seguinte: para ter ações de graças, é preciso perceber a graça. Ou seja, quanto mais a gente compreende a graça de Deus, quanto mais a gente percebe a graça de Deus em nossa vida, tanto mais Deus vai fazer brotar do nosso coração a gratidão, as ações de graças. Então eu vou ousar agora, depois de tudo o que a gente ouviu, tentar falar um pouco mais sobre a graça de Deus. E eu vou falar sobre a graça a partir de 3 figuras, a partir de 3 ilustrações. A primeira: conta-se que um rei justo queria que os seus súditos todos vivessem bem em seu reino. E ele entendia que o que causava dificuldades para as pessoas era a corrupção, a desonestidade. Ele imaginava que um reino sem corrupção, sem desonestidade, seria um reino onde todos poderiam viver bem e felizes. Por isso esse rei baixou um decreto: a pessoa que roubasse ou furtasse seria punida com a sentença máxima, a sentença de morte. Conta-se que era maravilhoso viver nesse reino. Você poderia deixar algum objeto na praça, em qualquer lugar que as pessoas encontravam, e devolviam para o seu legítimo dono. Ninguém roubava, ninguém furtava, pois afinal este era um crime que seria punido com a morte. Mas, numa certa ocasião, alguns objetos desapareceram. E eram objetos de valor. E isto causou uma repercussão muito grande no reino, porque as pessoas não estavam mais acostumadas com o furto, com o roubo. O rei, então, ordenou uma profunda investigação para descobrir quem tinha praticado este ato de furto. Concluída a investigação, pasmem, quem era a pessoa culpada? A mãe do rei. E agora? O que fazer? O rei tinha baixado um decreto de que quem roubasse ou furtasse seria punido com a morte. Ele não poderia voltar atrás na sua palavra. Mas ele também não queria que a sua querida mãe fosse executada.
Então o que o rei fez? Reuniu seus súditos e disse para eles: eu baixei um decreto que quem furtasse seria punido com a morte. A minha mãe furtou, mas eu não quero que ela morra porque eu a amo. Por isso eu me ofereço para ser sacrificado. Eu me ofereço para ser morto em lugar da minha mãe. Assim a minha justiça se cumpre, a minha palavra se cumpre, e a minha mãe, que eu tanto amo, pode continuar viva. Essa ilustração nos mostra exatamente o que é a graça de Deus. Deus, em sua santidade e justiça, disse para o homem: se você pecar, você vai morrer. O salário do pecado é a morte. Nós, seres humanos, pecamos. E Deus necessariamente tem que cumprir e executar a sua justiça. Mas para que nós, que somos amados por Ele, não tenhamos que ser mortos, condenados ao inferno, o que Deus faz? Ele decide, na pessoa do seu Filho, sofrer a sentença que nós deveríamos sofrer. Sofrer a condenação que nós deveríamos sofrer no inferno. Por isso, lá em 2 Coríntios 12, 7 a 9, quando Paulo 3 vezes pede a Deus que o livre de um espinho na carne, Deus diz: a minha graça te basta. Deus está dizendo assim: você tem a mim. A graça de Deus, em última análise, é um Deus que se entrega pelo pecador. Um Deus que se sacrifica para que o pecador não precise ser sacrificado, condenado nas chamas infernais. Portanto, isto é a graça de Deus. Deus que se doa, Deus que se entrega, Deus que se sacrifica para que a criatura pecadora não precise ser sacrificada. A graça de Deus é o próprio Deus que se doa, que se coloca entre nós e que vai ao ponto máximo do sacrifício de cruz em nosso lugar. Mas o que essa graça de Deus nos traz de benefício aqui neste mundo? Normalmente, quando nós falamos da graça de Deus, nós pensamos na eternidade, de estar com Deus nos céus e não com Lúcifer no inferno. E o que é verdade? Mas será que a graça de Deus já nos traz benefícios hoje? Aí eu quero contar para vocês a segunda ilustração. E essa é real. Vocês podem dar um Google e colocar assim, roedores divinos, ou então podem colocar cidade de Desnok, na Índia, e vocês vão encontrar uma informação chocante. Vocês sabem que na Índia as pessoas adoram os animais. Mas na cidade de Desnok, na Índia, o animal adorado e cultuado é o rato. Existe nessa cidade um templo com milhares de ratos. Eu vi uma reportagem que diz que tem em torno de 22 mil ratos. Uma outra que disse que tem aproximadamente 100 mil ratos. O fato é que é um templo onde existem milhares e milhares de ratos. E as pessoas daquela cidade acreditam que os ratos são divinos. Elas acreditam na reencarnação. Elas imaginam que quando um rato morre, pode reencarnar numa pessoa. E quando uma pessoa morre, pode reencarnar num rato. Por isso, naquele tempo, existem algumas bandejas onde as pessoas levam oferendas, leite, queijo, tudo que os ratos gostam de comer e beber. E as pessoas pegam os ratos e fazem carinho neles, dão beijinhos neles. E algumas pessoas, para entrar numa comunhão mais próxima com os ratos, mais ou menos como nós imaginamos que estamos em comunhão com Cristo na Santa Ceia, algumas pessoas comem e bebem os restos de leite e comida que os ratos deixam. Porque elas acreditam que estão em comunhão com uma divindade. E por isso muitas pessoas contraem doenças, especialmente no sistema respiratório, e morrem. Mas, segundo uma reportagem da revista Veja, há muito tempo atrás, existe um sacerdote naquele templo.
E o sacerdote procura transmitir um consolo, então, para as pessoas enlutadas, dizendo: olha, a tua mãe morreu, mas ela agora se transformou, ou reencarnou numa linda ratazana. Vocês já pensaram, queridas irmãs, vocês no caixão, e alguém dizendo: olha, agora ela virou uma ratazana. A gente ri, né? Mas a gente devia chorar. Imagina, queridos irmãos, imagina que a única esperança que essas pessoas têm é um dia ser um rato. E quem dera se isso acontecesse, porque elas morrem esperando reencarnar num rato. E o que a palavra de Deus diz? Quem não crer será condenado. Olha que tristeza. As pessoas, o máximo que elas esperam é um dia ser um rato. Agora eu pergunto, por que nós somos diferentes? Por que é que nós, quando nos despedimos dos nossos entes queridos, podemos ouvir um texto, por exemplo, como 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, um consolo da palavra de Deus? Por que é que nós conseguimos, diante de uma pessoa que faleceu, dizer até breve, até o nosso reencontro nos céus? Será que nós somos melhores do que aquelas pessoas lá de 10? Não, claro que não. Por que é que nós podemos agir como agimos? Por que é que nós temos todo esse consolo, toda essa esperança? Por uma só verdade. Porque a graça de Deus nos alcançou. Porque a graça de Deus nos transformou. Porque a graça de Deus derrubou as escamas dos nossos olhos e dos nossos corações e nos fez enxergar os propósitos, nos fez compreender os projetos de Deus. Nós sabemos quem somos, por que nascemos e sabemos para onde vamos. E podemos, por isso, viver em paz e podemos com toda certeza, e vamos com toda certeza, expressar a nossa gratidão em ações de graças. A terceira ilustração, e essa é da minha autoria, se um dia alguém utilizar, eu reivindico os direitos autorais. Em certa ocasião nós estávamos num encontro de lideranças e alguém perguntou, e estávamos falando sobre a graça de Deus. Porque a graça de Deus é que de fato nos motiva para o trabalho, para o testemunho, para uma vida de ação de graças. E alguém perguntou para mim: Pastor Geraldo, o que é possível fazer para que as pessoas compreendam a graça de Deus? Porque nós, luteranos, muitas vezes falamos sobre a graça, discursamos sobre a graça, mas no dia a dia, na vida da igreja, a gente não percebe que essa graça realmente está movendo as pessoas da forma como poderia ou deveria estar movendo. E a minha resposta foi a seguinte, eu compartilho ela com vocês. Se Deus me desse o direito de fazer um pedido para Ele, um só, eu iria pedir para Ele uma espécie de uma nave na qual eu pudesse colocar todos os cristãos, não queria só os cristãos luteranos, todos os cristãos do mundo, dentro dessa nave. E aí nós iríamos fazer uma viagem. Primeiro destino, até a porta do inferno. Eu gostaria que todos nós pudéssemos olhar para dentro do inferno e ver o sofrimento, o ranger de dentes, as pessoas sofrendo as angústias infernais. E poder dizer para as pessoas: esse é o preço do nosso pecado. É isso que nós merecemos por causa do nosso pecado. E foi exatamente isso que vocês estão vendo aqui, que Jesus sofreu na cruz. Quando ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Nós teríamos que ver uma vez o que de fato é o pecado e o que de fato o pecado gera e qual é a consequência do pecado. Uma vez que todos tivessem visto todo aquele sofrimento, todos aqueles horrores do inferno, nós iríamos dar uma meia volta e iríamos até a porta dos céus. E dar uma olhada lá para dentro. Ver Deus, os anjos, Isaac, Abraão, Jacó, Maria, todos os salvos. E poder dizer para as pessoas: Jesus, com a sua morte e ressurreição,
nos livrou do inferno que vocês acabaram de ver. E olha o que Ele tem preparado para nós. Olha o que está reservado para nós. O céu. Uma vida plena, perfeita, onde nós vamos desfrutar das delícias de Deus perpetuamente. E aí nós iríamos voltar para a terra. Alguns para o Espírito Santo, Mato Grosso, Rondônia, Acre, Rio Grande do Sul, cada um para o seu destino. Aí nós teríamos entendido a graça de Deus. Porque nós teríamos entendido de onde Deus nos tirou e o que Ele pagou efetivamente para nos tirar de lá e para onde Ele está nos levando, para onde Ele está nos conduzindo, para o seu reino nos céus. Mas, queridos irmãos e irmãs, queridos pastores, Deus não vai atender esse meu desejo. Deus não vai me dar esta oportunidade. Mas nós temos esta oportunidade de fazer esta viagem pela pregação de lei e evangelho. Pela lei, Deus nos conduz até a porta do inferno e nos mostra que somos pecadores e nos mostra as consequências do pecado e o que de fato nós merecemos por causa dos nossos pecados. Mas pelo evangelho, Deus nos mostra que Jesus sofreu isso em nosso lugar, que Jesus pagou esta conta, que Jesus nos reconciliou com Deus e pelo evangelho, então nós somos conduzidos à porta do céu, dizendo: olha, você está salvo, você é meu filho, você é herdeiro da vida eterna, e olha o que está preparado para você, uma herança, uma coroa incorruptível, imarcessível, sem mácula, uma vida eterna, plena e perfeita nos céus. Por isso, queridos pastores, se nós queremos que as pessoas compreendam a graça de Deus, não podemos deixar de pregar lei e evangelho. Queridas irmãs e irmãos, se vocês querem conhecer e perceber, como diz o pastor Ismar aqui, se vocês querem perceber a graça de Deus, vocês precisam diariamente, semanalmente fazer essa viagem pela pregação de lei e evangelho. Quanto mais nós formos confrontados com a lei de Deus, quanto mais nós formos levados a vermos o nosso pecado e as consequências do nosso pecado, e em seguida formos colocados diante do evangelho de Jesus, ou recebermos o evangelho, a boa notícia do perdão e da salvação, tanto mais nós vamos compreender a graça de Deus. Tanto mais nós vamos perceber a graça de Deus. Tanto mais nós vamos viver em paz e tanto mais nós vamos ter um coração cheio de gratidão, que vai se manifestar em ações de graças. Nos textos que nós ouvimos hoje, irmãos, nós vemos personagens bíblicos que compreenderam, perceberam essa graça de Deus. O salmista Davi, possivelmente no Antigo Testamento, foi o personagem que melhor compreendeu a graça de Deus e expressou essa graça nos salmos lindos que ele escreveu, como esse Salmo 103 que nós lemos hoje, onde ele enfatiza que de Deus ele recebe o perdão, onde ele enfatiza que como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Nós vemos Ana derramando seu coração diante de Deus, movida pela graça de Deus. Nós vemos também no texto do Evangelho a mulher hemorrágica, que supera todos os limites, todas as barreiras, todos os obstáculos, e vai até Jesus e toca nas suas vestes, movida pela graça de Deus. Mas, sem dúvida nenhuma, queridos irmãos, quem melhor compreendeu a graça de Deus é o apóstolo Paulo. Essa carta de Filipenses aos Filipenses é uma carta maravilhosa, especialmente quando nós entendemos o contexto em que ela foi escrita. O apóstolo Paulo estava preso em Roma, aguardando o julgamento. Ele estava preparado para tudo, inclusive para ser executado, mas ele tinha a esperança de ser libertado. Os irmãos da congregação de Filipos resolvem enviar uma ajuda para o apóstolo Paulo que estava preso em Roma. Eles fazem uma oferta e o seu pastor, cujo nome era Epafrodito, fez uma viagem, irmãos e irmãs, de 1000 quilômetros aproximadamente, para levar esse presente, essa oferta, para o apóstolo Paulo,
Epafrodito chega em Roma e adoece. E adoece de uma forma tão grave que o apóstolo Paulo temeu que ele não sobreviveria. Mas o Epafrodito conseguiu entregar esse presente para o apóstolo Paulo. E felizmente ele se recuperou. E antes dele retornar para a congregação de Filipos, Paulo escreve uma carta e manda junto, que é essa preciosidade, que é a carta de Paulo aos Filipenses. Veja então, num contexto de muito sofrimento essa carta foi escrita. Num contexto em que o apóstolo estava preso e correndo o risco de ser morto. E a gente sabe que em um determinado momento ele foi condenado e foi decapitado por causa do Evangelho. Mas não é uma carta de tristeza. Ele diz: alegrem-se no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Sabe quais são as palavras que mais aparecem nessa carta? 16 vezes aparecem as palavras alegria e regozijo. Alegria e regozijo. Um homem preso, correndo o risco de ser morto, com um pastor que ele tanto amava, o pastor Epafrodito, doente, que se recupera e pode voltar para casa. E Paulo escreve essa carta com uma grande ênfase na alegria, no regozijo, que é fruto do quê? Da graça de Deus. E por causa dessa graça, Paulo podia dizer: tenho desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas por causa do Evangelho, eu ainda preciso ficar aqui neste mundo, pela pregação do Evangelho. Ou então Paulo diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E ainda, tendo o que comer e o que nos vestir, estejamos contentes. Vocês percebem, queridos irmãos, como é profunda essa frase dita pelo pastor Ismar? Para termos ações de graças, é preciso perceber a graça de Deus. Que o Espírito Santo nos ilumine, então, para que nós compreendamos essa graça. Mas essa compreensão da graça não vai vir de literatura humana, não vai vir através de um filme produzido pelo ser humano, não vai vir através de um sonho, não vai vir através de um sentimentalismo quando nós estivermos adorando a Deus. Não. Essa compreensão da graça vem através dos meios da graça, do batismo, que nós já recebemos e que nós devemos lembrar todos os dias da nossa vida, da palavra e da Santa Ceia. Se quisermos compreender, perceber, receber e viver nessa graça, nós precisamos cada vez mais nos aproximar dos meios da graça, do nosso batismo, da palavra e da Santa Ceia. E Deus é gracioso, assim como Ele concedeu a sua graça para Paulo, para Ana, para a mulher hemorrágica, para os cristãos de Filipos, Ele também concede a nós. E nós experimentamos isso nesse congresso. Quando nas palestras, nas devoções, voltamos nossos olhos para a palavra de Deus. Percebemos o quanto essa graça de Deus foi derramada sobre nós, foi fortalecida em nós. Que Deus, o Espírito Santo, nos ilumine para que nós estejamos sempre junto à fonte da graça de Deus. Nosso batismo, palavra e Santa Ceia. E que essa graça encha o nosso coração de paz, de alegria, de esperança e de gratidão. Concluo citando essas palavras de Paulo. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês, em Cristo Jesus, e acrescento para a vida eterna. Amém.